Na época do Império Romano chamava-se Dalmácia. E como presbítero se tornou muito conhecido em Roma, principalmente na época de um dos grandes papas do início do cristianismo, o Papa Dámaso. E foi por ordem do Papa Dámaso que ele recebeu a missão de traduzir as Sagradas Escrituras do seu original. As Sagradas Escrituras já eram conhecidas em Roma, claro. Eram conhecidas em grego e em hebraico conforme foram escritas. A tradução hebraica do Antigo Testamento já existia na época de São Jerônimo uma tradução grega que se chamava Septuaginta. Então, os livros do Antigo Testamento, escritos em língua hebraica, em língua sagrada, foi traduzido por próprios judeus, que se reuniram 70 rabinos, e traduziram aqueles 70 de forma a fazer uma única tradução de todo o Antigo Testamento. Assim, as Sagradas Escrituras eram conhecidas em Roma e no Ocidente, todo por língua grega. E era assim que ela era lida e era assim que ela era anunciada. Mas mais ou menos no final do século IV, o conhecimento do grego, que antes era comum em toda a região do Mediterrâneo, se torna cada vez menor. E o Papa então diz: é preciso termos as Sagradas Escrituras em língua latina. E Jerônimo então recebe esta missão de traduzir as Sagradas Escrituras para o latim. Para fazer isso, ele poderia ter continuado em Roma, conhecendo bem o grego, conhecendo bem o latim, fazia a tradução diretamente do grego para o latim. Mas, inspirado por Deus, Jerônimo resolveu ir para a Terra Santa. E o mais belo de tudo, São Jerônimo vai para a Terra Santa para aprender a língua que o próprio Senhor lia e falava das Escrituras. O objetivo dele não era só um conhecimento intelectual, mas era se aproximar do pensamento do seu Senhor e Mestre. Ele vai para a Terra Santa, se estabelece em Belém, na cidade do pão. Belém em grego, em hebraico é Bet-Lehem. Bet, casa, Lehem, pão, mais do pão, casa do pão. E ali, na casa onde o pão do céu desceu e onde o verbo de Deus, a palavra de Deus, se tornou viva para o mundo, porque antes estava viva na intimidade do seio virginal da Mãe de Deus. Ali onde a palavra de Deus tem a sua epifania, a sua manifestação ao mundo, nós encontramos a epifania do Senhor, o momento em que, nascido, os reis vêm adorar o menino é manifestado ao mundo. Dali ele estuda hebraico, conhece na língua do povo, na expressão do povo, e traduz então todas as Sagradas Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, para o latim. Meus irmãos, esse é um trabalho gigantesco. Nós hoje temos a Bíblia traduzida para português, nós hoje temos a Bíblia traduzida para diversos idiomas, mas para fazer uma tradução daquela é uma junta de diversos estudiosos. Cada 3, 4 pega uma parte, um livro e vão traduzindo. Nós temos a tradução em latim da Bíblia, foi traduzida por um homem só, e um homem santo, um homem que mergulhou nessas Escrituras, um homem que viveu dessas Escrituras, um homem que viveu da palavra de Deus. Ele entrega o seu serviço ao Papa, e o Papa proclama aquela tradução feita por São Jerônimo
a Bíblia oficial da Igreja Católica. E essa Bíblia oficial é chamada de Vulgata. Ainda hoje, a Bíblia oficial da Igreja é chamada de Vulgata. É a Bíblia oficial. É a Bíblia traduzida primeiro por Santo Agostinho, e essa Vulgata era usada nas missas e em todas as aulas, por exemplo, de teologia, até o Vaticano II. Essa era a Bíblia usada por todo o mundo católico, independente do local, independente da língua, era a Vulgata. E as principais traduções para a língua vernácula, para a língua que falávamos, era chamada de tradução feita a partir da Vulgata. Tão importante é essa Sagrada Escritura que São Jerônimo fez. Só para vocês terem uma ideia, no momento da Reforma Protestante, que infelizmente serão 500 anos em 2017, nós não temos nada que celebrar, nós não podemos celebrar uma separação, nós celebramos unidade, não celebramos separação. Em 2017 vamos fazer 500 anos da Reforma Protestante, e se diz, por exemplo, que Lutero foi quem traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E se diz assim, veja, da mesma forma que Jerônimo traduziu do grego e do hebraico para o latim, foi Lutero que traduziu para o hebraico, do latim para o alemão. Mas não é verdade. Lutero pegou as traduções que já existiam, compilou, juntou e fez a Bíblia em alemão. A primeira tradução para uma língua moderna, digamos, uma tradução oficiosa de todos os livros. Isso é para vocês entenderem o valor que tem esse homem. E o valor dele não era só de estudioso, um homem santo. Ele passou a viver em Belém como um eremita. Passou a viver da palavra de Deus, na intimidade de Deus. E passou a se alimentar desta palavra e também a todos aqueles que o procuravam. Iam pessoas de toda a região conhecida, inclusive de Roma, iam a Belém para ouvir os conselhos deste homem santo, desse homem que se debruçou sobre a palavra de Deus e que a palavra de Deus também se fez carne no seu coração, na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário isso. É necessário que a palavra de Deus não seja uma leitura intelectualizada. Nós não estamos aqui para pegarmos um bisturi e sairmos cortando a palavra de Deus e dizendo as origens de todas as palavras, o significado do texto, a semântica, a lógica. Nós não estamos aqui para isso. A palavra de Deus, meus irmãos, é alimento. A palavra de Deus é viva. Nós lemos a palavra de Deus para que ela possa preencher o meu coração e para que essa palavra de Deus se faça uma no meu coração. Uma palavra. E essa palavra, meus irmãos, uma palavra só, que é a palavra de Deus, é Jesus. Essa palavra de Deus, meus irmãos, tem que me levar a Jesus. Essa palavra de Deus me orienta a Jesus. Tantas vezes as pessoas querem fazer da palavra de Deus roleta russa. Eu tenho um problema, eu pego a Bíblia e tiro uma palavra. E aí eu digo que aquela palavra é revelação de Deus para mim. Não é, meus irmãos. A palavra de Deus não é magia, não é sorte. A palavra de Deus não está para mim. Eu estou para a palavra, meus irmãos. Muito cuidado com quem faz a leitura da Bíblia como roleta russa. A palavra de Deus, meus irmãos, está para anunciar Jesus. O grande problema é que a gente pensa que ela está para nós, que nós somos o centro, e por isso Deus tem que me dar uma palavra, porque o importante sou eu, e eu tiro uma palavra, porque Deus tem que me dar uma palavra. Meus irmãos, Deus não tem que lhe dar uma palavra. A palavra que Deus quer te dar é formar Jesus em ti. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra precisa se encarnar, precisa se fazer carne, precisa ser realidade na sua vida e na minha.
A palavra precisa alimentar a sua vida e a minha, para que eu possa dizer: e o verbo e a palavra se fez carne e habitou em mim e habita em mim. Porque, meus irmãos, não é panteísmo, mas Deus habita em nós. É verdade de fé que Deus habita em nós. Todos aqueles que caminham no caminho do Senhor, todos aqueles que estão em estado de graça, nós dizemos que Ele está, estando em estado de graça, Deus habita neles. Deus habita em nós. Deus faz morada em nós. E nós dizemos que o homem é a habitação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade habita em nós, habita na nossa alma, habita no nosso corpo. A palavra, meus irmãos, exterior, as Sagradas Escrituras, elas servem para nos ensinar e para formar Cristo em nós, para que nós sejamos inabitação da Trindade, inabitação de Deus, para que Deus esteja em nós. Por isso a grandiosidade de São Jerônimo não está numa tradução científica da palavra de Deus, está numa palavra de Deus viva nele. E a palavra de Deus viva, meus irmãos, é Cristo vivo. Ele é a palavra de Deus viva. A palavra de Deus, enquanto Sagradas Escrituras, elas reacendem em nós o amor a Deus, elas reacendem em nós a grandiosidade de Deus, e elas servem justamente porque a ovelha escuta a voz do seu Senhor. Quando nós escutamos cada trecho das Sagradas Escrituras, nós ouvimos o Senhor falando a nós. Nós ouvimos, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Reconhecemos esta palavra, e este Senhor que passa a habitar em nós, passa a transformar a nossa vida. Por isso, meus irmãos, não há leitura da palavra de Deus sem mudança de vida, sem conversão, sem transformação. Eu escuto algumas vezes nos caminhos da vida, nos ônibus, na rua, rodoviária, quando as pessoas veem que é um padre, algumas se aproximam e dizem assim: padre, olha, eu creio em Deus, mas eu faço o seguinte: eu pego a Bíblia, a palavra de Deus, e leio em casa. E olhe, padre, eu tenho muito mais fé do que quem vai na igreja, porque eu leio a Bíblia todos os dias em casa. Meus irmãos, se as Sagradas Escrituras não for capaz de transformar você e tirar você do seu comodismo da sua casa, de nada adianta a leitura da sua palavra de Deus. Uma leitura preguiçosa, acomodada, que não é capaz de você enfrentar as dificuldades de viver em comum, as dificuldades que é ter que conviver com as pessoas que tiram a minha paciência, as pessoas que de certa forma me incomodam. A palavra de Deus, meus irmãos, não gera comodismo. A palavra de Deus ela impulsiona. Quando eu encontro as grandezas de Deus nas Sagradas Escrituras, eu quero ver, meu Deus, como é que o mundo não conhece isso? E eu vou perguntar: quem é que acredita nisso também? Porque eu quero falar deste Deus, eu quero conversar dessa graça de Deus. Cristianismo só é cristianismo quando a palavra de Deus deixa de ser palavra morta, quando ela deixa de ser somente uma leitura fria e passa a ser uma leitura que me leva ao autor da palavra, ao autor da Escritura. A mesma coisa, meus irmãos, de eu ler um grande romance, um grande livro, eu fico imaginando o autor daquele livro, e eu encontrar uma vez, eu vou dizer: veja, eu li aquele livro que você escreveu, aquele livro me ajudou tanto, e agora eu posso falar isso para você. Meus irmãos, isso é a palavra de Deus. Eu tenho que ler essa leitura e fazer dela a oração, dizer: meu Senhor, eu li hoje o Evangelho de Lucas,
Eu li as Tuas palavras, Senhor, e essas palavras me ajudaram tanto, me fortaleceram tanto. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras. Bendito seja, Senhor, pelo Evangelho de Lucas que eu li hoje. Eu transformo a minha leitura em oração. E aí, meus irmãos, essa palavra vai deixar de ser letra morta e vai passar a ser letra viva, porque a palavra de Deus é sempre viva. Devemos alargar o nosso conhecimento. Tantas pessoas dizem: Padre, por quê? A Bíblia diz que... Eu digo logo, a minha Bíblia não fala. É Deus quem diz. A Bíblia não diz nada. A Bíblia apenas reflete aquilo, é uma escritura. É escritura. A Bíblia não diz. Ou se diz assim: Padre, me mostre na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus que se revela nas Sagradas Escrituras e que se revela nele mesmo. Eu não posso colocar um limites que Deus está preso do Gênesis ao Apocalipse. Deus não está preso nas Sagradas Escrituras. Deus vai muito além dela. Reduzir Deus às Escrituras, meus irmãos, é pecado, é blasfêmia, é heresia. Deus que se revela nas Escrituras, que toda a Escritura do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus viva e eficaz, vai muito além das Sagradas Escrituras. Por isso as pessoas muitas vezes questionam: Padre, por que é que na igreja a gente não dá valor à Bíblia, como os protestantes? Eu digo: como? Só se eu for a uma outra igreja que não seja a igreja católica de verdade. Porque, meus irmãos, toda a missa é escritura, ou citação real, ou baseado nela. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo os cânticos, a igreja diz que os cânticos da missa têm que ser literalmente textos das Escrituras, não só baseados nela. Principalmente no canto dos Salmos. As Escrituras estão presentes na igreja? Estão. Mas na igreja, meus irmãos, está presente Cristo. Cristo que fala também pelas Escrituras. Alguns dizem: Padre, por que nós não levamos a Bíblia para a igreja? Por que nós não, todo domingo, o padre não diz: tragam a sua Bíblia, e antes das leituras a gente diga: peguem agora a sua Bíblia, capítulo tanto, versículo tanto do livro tal? Porque na igreja, meus irmãos, nós somos chamados a vir para escutar a palavra de Deus. Escutar, dar atenção à palavra. Tantas vezes, prestem atenção, quantas vezes realmente nós ouvimos a palavra de Deus na liturgia? São raras as vezes, meus irmãos. Mas na liturgia nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, você tem em casa, lê todos os dias, faz léxio divina, faz leitura orante da palavra de Deus. Mas na liturgia nós somos chamados a dar ouvido à palavra, dar atenção à palavra. Por isso que ela é lida solenemente. Vocês perguntam: Padre, por que é que esse mês não teve procissão da Bíblia na missa? Porque não existe procissão da Bíblia na missa. Na única procissão da Bíblia, da palavra de Deus que existe, é quando o lecionário, o evangeliário está sobre o altar, que o diácono pega e vem para o ambão. Porque é mês da Bíblia, nós não podemos inventar e criar algo apenas porque nós achamos bonito. Porque assim também no mês de Maria, todo dia antes do Evangelho teria que entrar Nossa Senhora também, e no mês do Rosário, um rosário, e no mês de junho, São Pedro, Santo Antônio e São João, e assim nós íamos criando coisas que não existem. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está presente na Santa Missa, nas leituras que fazemos, na meditação que fazemos, em todas as orações que fazemos,
E a palavra de Deus, meus irmãos, está presente aqui como em nenhum outro lugar. Porque nós dizemos, a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. A palavra de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. E essa palavra de Deus está presente aqui. Presente, viva, real. O verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Pai, que o Pai pronunciou desde sempre, está aqui no nosso meio, meus irmãos. Como em nenhum outro lugar. Como em nenhum outro lugar, Deus está presente aqui. A palavra de Deus encarnada, viva, real, que pode mudar a tua vida, está aqui no nosso meio. Melhor que isso, maior que isso, não tem, porque se tivesse, Deus teria feito. A maior forma dele estar presente, Ele nos deu, Ele se fez pão. E nós podemos dizer, e o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós, e o verbo de Deus se fez pão e veio habitar entre nós. Está vivo, presente, real, verdadeiro no nosso meio. Que como São Jerônimo possamos viver dessa palavra, que essa palavra de Deus venha habitar em nós, viver em nós, transformar a nossa vida. E o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós.